materialzinho, alguns slides aqui para a gente trabalhar nessa aula inicial. Vou compartilhar a tela aí. Tá, então hoje é para a gente, a aula de hoje, ela é bem importante, que ela é o nosso start aí, né? Para quem às vezes está perdido, não sabe como estudar, o que fazer, que eu esperar da prova de sentença. Então hoje a gente vai dar um bom norte aí, o porquê. E no final a gente vai falar um pouquinho também da parte motivacional, porque vocês precisam estar bem para poder estudar bem, tá? Isso é o que eu aprendi na minha caminhada, né? E para quem não me conhece ainda, meu nome é Gabriel Calveiro, sou juiz do trabalho na 15ª região, fui aprovado na última prova que tivemos, né, que o TRT 15 organizou. Minha trajetória de estudos, para vocês já terem uma ideia, né? Eu me formei em 2010 e aí fui fazer pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, já adorava a área, e advoguei 3 anos atuando, assim, bastante aí na área, fazendo muitas audiências, isso me deu uma bagagem bem boa aí para depois para levar para os estudos, né? E depois eu afastei do escritório, fiquei apenas com algumas ações e fiquei 3 anos aí estudando até ser aprovado. Desde o começo, a minha estratégia foi o seguinte: como naquela época nós tínhamos vários editais, a estratégia foi o seguinte: eu já vou fazendo as provas para já ir pegando tempo de prova, né? E vendo o que que eu faço, como é que não é, enfim. E foi o que eu fiz, né? Fiz várias e várias provas, tá? E então tem bastante bagagem aí para de todas as fases, né, para compartilhar com vocês, mas aqui a gente está tratando da fase de sentença. E após eu ser aprovado, antes mesmo de começar de tomar posse, eu já comecei como professor de segunda fase e sentença, né? No começo eram os dois, depois acabei indo mais para o lado da sentença. Sempre gostei de dar aula, todas as turmas que eu, assim, às vezes participava como concurseiro, eu pedia para ser monitor, para explicar os assuntos, enfim, sempre gostei, isso me ajudou bastante na prova oral, tá? Isso foi determinante, assim, não tive grandes dificuldades aí na prova oral. Então, a ideia hoje também é, porque quando eu comecei a corrigir sentenças, né, dos alunos, isso me deu uma visão bem diferente da que eu tinha como candidato, como aluno. Então, nas minhas correções, nas minhas observações, eu procuro passar isso. O que o examinador quer? Porque não adianta nada você escrever o que te agrada, você tem que agradar o examinador, tá? Entendam isso, pessoal. Lógico, não é por isso que você vai, não, então eu vou decidir assim só porque eu vi aquele julgado. Não, não é isso. Tá? Mas vocês têm que ter o feeling de saber ali o que o examinador quer. E a partir do momento que vocês começam a pensar isso, vocês vão entender um pouquinho mais da prova de sentença. E hoje eu vou passar dicas valiosas aí de anos de estudo e também de anos, né, já são quase, esse ano vou completar 7 anos de magistratura e também 7 anos aí como professor também de sentença, já com vários alunos aprovados, né, é uma alegria imensa aí, porque eu realmente torço por vocês, tá? Quando vocês vão mal, eu também vou mal junto, eu choro junto, fico triste junto, porque a gente acaba criando esse laço aí, né, é muito bacana, tá? Então, pessoal, o que que a gente tem, assim, para começar? Porque isso ninguém conta pra gente. Como eu estudo para cada fase? Isso já é uma grande dor de cabeça. Tá? Vocês, né, passaram aí pela primeira fase, né? Parabéns, uma prova dificílima. Acredito muito que a nota de corte vai beirar ali os 60, 61, 62, não vai sair disso. A prova foi muito difícil, eu tenho várias questões passíveis de anulação, tá? Quem tá aí na Berlinda, fica tranquilo que vai dar certo, tá? Mas falando de sentença, professor, qual que é o melhor método para estudar sentença? Como eu faço, tá, para desenvolver nessa fase? Pessoal, a sentença, antes de mais nada, vai requerer, assim, ela vai exigir de vocês muito treino, tá? Então, a cada treino que passa, vocês vão sair mais preparados para a próxima sentença que vocês vão fazer, tá? Então, é muito importante vocês estarem atualizadíssimos com a jurisprudência, principalmente do TST, porque eles que vão elaborar a prova, né? Aí, linkando com o último ponto que eu coloquei vocês na apresentação,
o estudo de banca. Também imprescindível vocês darem uma olhada em artigos, em julgados dos membros da banca, para vocês verem mais ou menos como é a linha de pensamento, tá? Já adianto que é uma linha de pensamento mais protetiva, tá bom? Mas depois eu vou falar isso, assim, explicar o porquê que isso não, você também não pode, então eu vou deferir tudo na sentença. Não, não é assim. Tem casos e casos que a gente vai usar isso a nosso favor. Tem que saber usar essa informação, tá bom? Assinem o push dos informativos, se vocês já não fazem, né? E vejam as notícias do TST. Porque os informativos são julgados mais comentados, mais badalados, que muito possivelmente o examinador também vai estar de olho, tá? E as notícias do TST também, tudo que dá destaque em termos de notícia, vocês têm que estar por dentro e dar uma olhada. Não se esqueçam de súmula J. Professor, mas já passou a primeira fase? Negativo. Esse conhecimento de primeira fase, ele vai ser usado ao longo aí de toda a nossa prova, tá? Principalmente na segunda fase também, na sentença e também na prova oral. Tranquilo? Beleza. Ah, professor, mas já adiantando um pouquinho de argumentação, eu não lembro, até foi uma dúvida de uma aluna que me perguntou até hoje, inclusive, eu não lembro, não decora número de súmula J. Não tem problema. O importante é vocês terem conhecimento da existência de um entendimento simulado ou um entendimento de OJ. Tá? Então, eu até dei o exemplo para ela na explicação. Súmula 244 da gestante. Esqueci a súmula. Não tem problema, mas eu sei que o desconhecimento do empregador sobre o estado gravídico não impede o reconhecimento da garantia de emprego. Pronto. Falei isso lá na minha fundamentação, falei inclusive esse é o entendimento simulado do TST, maravilha. Tá? Lógico, se você lembrar o número da súmula, já é um pontinho a mais. Deem uma reparada no vademecum de vocês, que às vezes, pelo menos o que eu utilizava, o vademecum da Ridel trabalhista, nos artigos ali, nas letrinhas de baixo dos artigos, aquela letrinha bem pequenininha, faz menção de súmulas e OJ. Tá? Então, às vezes, se você está tratando do artigo, ele coloca ali um link com alguma súmula ou OJ, você pode, por aquele número ali, você pode deduzir e lembrar qual súmula ou qual OJ é aquela. Tá? E aí você citar na prova e isso dá um destaque aí na sua fundamentação. Tranquilo? Beleza. Bom, o que eu recomendo também? Leitura de julgados, tá? Por quê? A leitura dos julgados, pessoal, ela é interessante para vocês pegarem o jeitão de como analisar, de como fundamentar, tá? É lógico que, entre aspas, né, nas sentenças do mundo real, a gente, às vezes, tem alguns vícios que não são interessantes para a prova de concurso. Por exemplo, às vezes eu pego muitos alunos que são assistentes, né, em segundo grau, e aí vem lá, né, faz um mini relatório aí, com razão, sem razão, depois vai estudar. Isso é terrível para a prova de concurso, tá? Na parte da argumentação, a gente vai deschavar um pouquinho mais desse conhecimento, porque que isso é ruim, tá? Mas vocês lerem os julgados e verem como se dá a apreciação da prova, as conclusões, os comandos de condenação, tá? Isso é bem importante, lógico. Deem uma olhada em quem vocês vão ler os julgados, porque a gente sabe que tem muitos aí que são mais genéricos, enfim, tá? E aí não vai ser um estudo proveitoso para você, tranquilo? Mas é importante estudar bastante por súmulas, pela jurisprudência, né, pelos julgados aí, principalmente casos interessantes ou temas aí da moda, para a gente ver como analisar e você pegar esse estilo de argumentação para sua prova. Tranquilo? Beleza. Tudo isso assim, como eu digo, é uma perfumaria. Agora, o cerne, o principal, tá, de estudar sentença, de como estudar sentença, pegar provas anteriores, seja de casos criados, inéditos, como nós estamos tratando no curso, seja de provas que anteriormente já foram aplicadas, tá? Eu pegando essas provas, e aí o que eu vou fazer? Peguei a prova, de preferência eu vou separar um tempinho, e falando um pouquinho de cronograma, tá? O que eu faria? Vou ter prova de segunda fase e sentença, eu vou separar um dia para cada, então, alternado, um dia eu estudo segunda fase, um dia sentença. Então, no seu dia de sentença, nas horinhas ali que você separou, eu imprimo a prova, maravilha, imprimi, né, tá ali, porque é a prova impressa que você vai ter no dia ali. Professor, não tem impressora, tranquilo, estuda pelo computador, não tem problema, mas quanto mais você simular as condições ali de prova, melhor, tá? Nós vamos falar isso também na gestão de tempo, porque no final tudo vai se interligando aí. Bom, beleza, imprimi a prova, aí eu penso o seguinte, bom, eu tô com essa prova aqui,
vou ler e vou resolver marcando o meu tempo, tá? Resolvi a prova, maravilha. Depois que eu resolvi a prova, eu vou comparar. Se eu tiver uma correção, né, contratada, mando a correção, espero a correção, e aí vou ler os apontamentos da correção e comparar com a sugestão de resposta do professor, tá? Professor, eu não tenho correção, não tem problema, tá? E qual que seria o método de estudo? É a mesma coisa, mas só não vai ter ali um feedback específico do que você escrever, mas você vai pegar essa prova antiga, né, que já foi aplicada, ou algum caso criado, vai ler, vai tentar resolver, e depois vai comparar ali com a sugestão de resposta, tá? Por isso que nós temos no nosso curso também o modelo de ouvinte, que vai ter acesso a todos os materiais, né, que seria dessas 4 sentenças inéditas que nós criamos, e as sugestões de resposta, além de ter o tira-dúvidas e as aulas gravadas das sentenças, tá? Professor, mais 4 sentenças são pouco, de fato. Então, quem quiser mais sentenças, eu quero material de mais sentenças. Nós temos um banco aí com, salvo engano, são além dessas 4, são mais 8 sentenças, 8 ou 10, tá? Com espelho de resposta e com a prova, com aula também já gravada sobre o tema. Então, quem quiser, depois manda mensagem para a Carlinha. Por quê? Vocês podem fazer o seguinte, né? Vão encaixando as sentenças do curso com correção. Então, um dia você faz a sentença, aí, outro dia, segunda fase. No outro dia, eu vou pegar uma prova antiga, para eu treinar e comparar com a sugestão de resposta, assistir a aula. Isso você também está treinando, tá? E, lógico, o ideal é que você faça efetivamente a sentença e tenha uma correção, mas como não tem como, né, e a gente sabe também que o custo fica alto vou estudar 20 sentenças com 20 correções. Até o tempo, né, inviabiliza, que nós não temos tanto tempo assim. Então, eu tenho as minhas correções e quando eu não vou fazer a sentença com a correção, eu vou simular e comparar com a sugestão de resposta, que já vai me dar um norte de como eu estou indo. Então, é um material, assim, o melhor material para se estudar é esse, né? Sentenças já aplicadas com um espelho de resposta que vocês vão. Por que o espelho de resposta? Para vocês compararem, né? Qual o norte que eu estou tomando, né? O que eu estou fazendo? Para vocês exercitarem o cérebro de vocês a como resolver, aí pegando a manha de como os pedidos vão sendo cobrados. É muito importante, pessoal, por mais que aqui no curso a gente, né, nas aulas, nós vamos tratar especificamente preliminar, de acidente de trabalho, de jornada, vamos trazer os casos concretos, enfim. Por óbvio que nenhum curso do mundo vai conseguir abarcar tudo. E eu senti isso na pele, porque quando eu fiz a minha sentença, né, que eu fui aprovado, caiu uma preliminar que eu nunca tinha visto. Mas o que é importante? Você estar com o raciocínio jurídico afiado. De tanto você resolver problemas preliminares, questões de mérito, enfim, pedidos, né, requerimentos, vocês criam um raciocínio jurídico rápido e eficaz. Então, qualquer problema ali que o examinador criar, vou criar um caminho jurídico sustentável, que eu vou conseguir argumentar, vou conseguir sustentar isso, vou amarrar com a legislação, pronto, vou dar a resposta para o que o examinador quer, tá? A sentença de concurso nada mais é do que um grande quebra-cabeça que o examinador te entrega lá, tudo embaralhado. E aí vocês vão ter que montar a peça corretinha e entregar para ele de volta no tempo determinado. Tá? A sentença é isso. Vocês vão resolver aquele problema e entregar para ele da melhor maneira possível. Pessoal, todos vocês vão ser aprovados com erros na sentença. Isso eu falo com a maior tranquilidade. Tá? Todo mundo vai cometer erro. Vai passar quem cometer menos erros. Por isso que é muito importante o aluno da sentença trabalhista ele ser curioso e ser muito dedicado, tá? E assim, curioso no sentido de saber tudo, olha, fazer uma leitura atenta, nós vamos falar daqui a pouquinho do esqueleto, mas ter a curiosidade, falar, por que às vezes o examinador colocou lá uma alegação X? Se ele colocou aquela alegação é porque ele quer que isso seja rebatido. Tá? Nós vamos falar isso um pouquinho mais profundo, que essa é a visão de examinador que eu quero tanto passar para vocês, tá? Então, lembre-se, então, essa fase do estudo que vocês estão agora é crucial, tá? Nós temos um tempinho legal, não temos todo o tempo do mundo, mas temos um tempo bom até a prova. Então, como eu faria, com toda a experiência que eu tenho de concurseiro, de professor e de juiz, como eu faria o meu estudo? Tá aqui na apresentação, nesses itens aí, tá?
as leituras de Suno J, estudo da banca, leitura de notícia e principalmente o treino, né, com correção e o treino sem correção também. Vou fazer o meu esqueletinho ali, vou fazer o meu rascunho e depois vou comparar com o espelho de resposta para saber por onde eu estou indo, se eu estou decidindo de maneira certa, se eu não estou, se eu não estou sabendo decidir. Tranquilo? Tá? Outra dúvida que é bem recorrente. Professor, comecei a fazer a sentença, mas eu não consigo decidir. Tá? E isso é perfeitamente normal, eu senti isso. Quando eu comecei a fazer as primeiras sentenças, às vezes você pega um problema e fala, como é que sai? Você frita ali os neurônios e não sabe como resolver. Fiquem tranquilos, se isso acontecer, dá um tempo, aí sim vocês podem dar uma pesquisada na jurisprudência, ver lá como esse pedido pode ser decidido, dá um intervalinho aí de 1, 2 dias, depois você volta a fazer o exercício de maneira completa numa sentada só, tá? É bem importante vocês não, quando vocês forem treinar, não darem todo o tempo do mundo para vocês resolverem aquele problema. Por quê? Quando chegar na hora da prova, vai ser só as 5 horinhas ali que o examinador vai dar. Tá? E antes eram 4 horas, né? Lembrando. Mas lógico, não achem que o examinador foi bonzinho para dar 5 horas. Se ele entende que a prova tem que ser elaborada em 5 horas, a prova, consequentemente, vai ser um pouquinho mais longa, né? Então, todo bônus vem com ônus, porque tem um pouquinho mais de tempo, mas também a prova, geralmente, né? A perceber aí da última prova do concurso nacional foi uma prova bem densa, com prova de velocidade, né? Com várias questões para vocês resolverem, tá? Aliás, esse é um próximo gancho aí dos métodos de estudo. Vocês têm que perceber as diferenças de provas de concurso trabalhista, tá? Nós temos basicamente 2 tipos. Então, primeiro é a prova de velocidade, que é a que eu acredito que vai cair para vocês. É aquela prova assim que você olha e ela é impossível. Aqui é muito estilão da sentença do Rio, né, do TRT1. Para vocês terem noção, as 2 últimas, uma tinha acho que 80 e 90 páginas, a outra 70 e poucas páginas, tá? Eles imitam um processo mesmo, né, que vem lá para vocês ouvir. Por quê, pessoal? A tendência dos tribunais cobrarem provas de velocidade? Porque a nossa demanda é muito grande. Então, eles querem um juiz que julgue rápido, que eles não vão ter problema lá para depois ficar um juiz lá cheio de sentença, né, sem dar resposta para o jurisdicionado lá, com a corregedoria em cima, dando trabalho para todo mundo. Tá? Por isso que isso parte da nossa prática do dia a dia mesmo. É muita sentença, eu tenho que selecionar alguém que dê conta de fazer isso rápido, tá? Então, lembre-se, nessas provas de velocidade, o tempo, pessoal, é como se ele fosse o nosso dinheiro. Tá? Então, eu tenho que saber muito bem onde eu vou gastar o meu dinheiro na prova de sentença. Quais os tópicos que eu vou ter que passar um pouquinho mais de tempo, que eu vou perder, entre aspas, né, perder um pouquinho mais de tempo na fundamentação, e quais os tópicos que eu vou passar de forma mais rápida. Um grande erro dos alunos que eu vejo, tá? E alunos bons, você vê que a pessoa tem conteúdo, mas ela gasta o dinheirinho dela, gasta o tempo dela em lugares que o examinador não vai dar muita bola. Exemplo, aluno às vezes adora gastar tempo em preliminar. Por quê? Tá começando, tá com energia, tá com gás ali, pega as preliminares e fala 4, 5 parágrafos na preliminar, decide de forma maravilha. E aí falta tempo lá para o coração da prova, para justa causa, para o acidente de trabalho, para o dano moral lá no final. Tá? Então, isso que eu quero passar para vocês. Vocês vão impressionar o examinador fazendo uma preliminar? Não, possivelmente vai falar, não, esse cara está escrevendo demais na algo que era para ser solucionado de forma simples em um parágrafo. Tá? Então, esse feedback que é importante para vocês irem ajustando a conduta de vocês e o modo de vocês analisarem a prova, a sentença que vocês vão ter aí. Tranquilo? Por óbvio que quando cai uma sentença de velocidade, o examinador, ele sabe que vocês não vão ter muito tempo para fundamentar as coisas. E assim, pessoal, prova de velocidade. Ah, professor, mas tem 100 pedidos. Vocês têm que decidir os 100 pedidos. Não importa se é pedido demais, se não vai dar tempo. Nem que seja com uma palavra, com um indefiro, vocês têm que, ou um julgue procedente, vocês têm que definir. A estratégia é essa. Tudo que o examinador pedir, em termos de pedido ou preliminares, tem que ser decidido.
tá? Vocês não podem usar a estratégia, não, eu sei que a prova está impossível de apreciar tudo, então eu vou escolher algumas coisas que eu vou decidir e deixar outras. Não façam essa estratégia. Isso aí vocês vão reprovar. O examinador, se ele colocou, é porque ele quer ver aquilo decidido. Tá? Lógico que se é uma prova mais corrida, vocês vão em uma linha ali decidir o pedido, era o que tinha. E aí, o que vai diferenciar? O candidato que soube melhor onde investir o seu tempo. Tá? Identificou o coração da prova, fundamentou ele um pouquinho mais. Né? Nos pedidos secundários ou nos pedidos com menos importância, ele passou de uma forma mais rápida. Tá? Esse feeling vocês vão apurando justamente com os treinos. Ah, professor, como eu vou saber, como identificar qual que é o coração, onde gastar mais tempo ou não? Fazendo as provas, tá? Seja fazendo uma prova que já caiu, comparando com a sugestão do professor, seja com a correção individual, em que eu aponto ali parágrafo, ó, às vezes eu aponto, ó, esse parágrafo aqui tá legal, mas ele não dá tanto destaque assim, você poderia suprimir ele e gastar esse tempo no tópico tal, que faltou um pouco mais de fundamentação. Dá para vocês irem criando o feeling de vocês de, bom, onde eu vou gastar o meu tempo, tá? Isso vai sendo, paulatino, né? Isso vai sendo criado com o tempo, tá? Fiquem tranquilos que com os treinos a gente vai aperfeiçoando isso mais. Tranquilo, pessoal? Então, de método de estudo, de como estudar para sentença, é isso. É legal nós termos um cronograma também para a gente estudar, né? Ó, né, cada um, os alunos da modalidade de correção, eu entrei em contato com cada um, por isso que eu já montei o cronograma, justamente para ajudar vocês nisso. Ah, dia tal eu vou fazer a sentença e vou receber a correção até o dia tal, para eu saber também qual que é o dia de eu estudar aquela correção. O que acontecia quando tinha vários, eu fiz assim, muitos cursos de sentença, muitos. E o que às vezes acontecia? Eu fazia sentença e enviava. Aí a professora ia responder dali 2 semanas. Aí às vezes mandava uma dúvida junto com a sentença, ou mandava dúvida com e-mail. Antes no WhatsApp não tinha grupo WhatsApp, isso não existia, né? Mandava ali no e-mail e ele me responder 3 semanas depois, junto com a correção. Aí eu já nem sabia por que eu estava com a dúvida. Então, uma das coisas que eu, né, até conversei com a Carlinha, que a gente vem colocando isso nos cursos, Carlinha, ó, eu não quero esse perrengue. Isso que eu passava lá, eu quero, assim, uma resposta rápida, um contato maior com o professor, uma correção rápida, que cumpra os prazos efetivamente, e que vocês vão, né, já tive a dúvida ontem, está sendo respondida no máximo em uma semana, então eu lembro por que eu tinha dúvida, estou sanando essa minha dúvida e vou seguir em frente, porque aí eu consigo aprender. Tá? Porque se você teve a dúvida, esqueceu porque teve a dúvida, aí vem a resposta que não faz sentido para você, você não sanou a dúvida, né? Você vai ficar com aquilo pode se repetir no momento menos oportuno que seria na hora da prova. Aí você ficar com dúvida na hora da prova e não tem para onde recorrer, tá? E aí, pessoal, aqui eu faço um pedido para o pessoal aí que tem, né, as correções, por favor, assim, cumpram o cronograma, porque para eu conseguir entregar as correções no tempo que eu avisei a vocês, tá? Porque tá tudo cronometrado. Dia tal tem tantas correções, dia tal, assim, pego muito no pé, porque eu sei como é ruim você se programar para um dia ter a correção e aquilo não chegar o material, aí você atrapalha todo o seu cronograma, aí você chega no dia, não chegou a correção, putz, o que eu vou fazer aqui? Vou procurar um outro material, e aí quando você faz, às vezes ali né, improvisando, nunca é um estudo tão bom quanto aquele que você tinha programado, tá? Então eu sei que isso atrapalha bastante, por isso que eu peço para vocês cumprirem aí o cronograma para a gente entregar e vocês conseguirem estudar certinho, né? E ter efetivamente o feedback de uma sentença, aprender os erros com os erros e ir para a próxima já efetivamente mais preparado, tá? Porque não adianta nada você pegar aí 4 sentenças, vamos dar o um exemplo aqui do curso, fazer todas as 4 e mandar para correção. Não, isso aí é terrível. Por quê? Você vai fazer a sentença com a mesma cabeça. Cada correção ou a cada prova que você faz, você vai mudando o seu jeito de pensar, de fundamentar, de decidir. Por isso que você tem que ter o feedback antes de você iniciar a próxima prova, porque com toda a certeza do mundo, você vai fazer coisas diferentes que vão ser melhores, né? Você vai fazer uma melhor sentença né, de acordo com aquele feedback que você teve. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida sobre método de estudo,
Vocês com alguma dificuldade em específico, tá? Nós vamos falar ainda de gestão, de modo de argumentação, fiquem tranquilos, estamos apenas começando, tá? Deixa eu abrir aqui o chat. Tá, beleza? Ah, Cíntia, lembrando que do e-mail nacional. Ah, que bom, Cíntia. Legal. Às vezes a gente vai falar dessa parte emocional também no final, que é tão importante quanto os estudos, se não até mais. Paula perguntou, indica alguma técnica para decorar outro texto? Indico sim, Paulo, a técnica que eu fazia, tá? O que eu fazia? Quando era dia de sentença, uma parte do meu tempo eu dedicava a só copiar autotexto. Como assim? Eu pegava o caderno em branco, né, meu caderninho de trem, quer dizer, né, os vários e vários cadernos, e aí autotexto de correção monetária em cargos previdenciários. Bom, vamos lá. Aí eu começava a fazer, eu travava. Na última folha dos cadernos, eu copiava os autotextos, tá? Que eu usava. E nas primeiras páginas, eu tinha um caderninho só de autotexto. E aí, nas primeiras páginas, aí eu ia tentando escrever. Parava no meio, putz, não lembro. Aí eu vou lá, dou uma olhadinha, dava um tempinho e tentava. Até que aquilo fosse decorado. Tem que ser, assim, até eu conversei com o Leandro, falou, os autotextos, né? Eu mandei a correção para ele, falou, os autotextos estão aqui. Ele falou, não, autotexto está tatuado na mente. Eu falei, gostei da expressão, é isso. Autotexto tem que ficar tatuado na mente. Principalmente os autotextos que você usa lá no final, de correção monetária, de juros, correção, de encargos previdenciários, isso aí tem que estar decoradinho, tá? E a técnica que eu utilizava era essa. Pegava lá em branco, olhava uma folha em branco e ia. No começo é difícil, você vai esquecer, não vai lembrar, mas aí você vai olhando, vai copiando, até que isso, de tanto você fazer, você vai decorando, tá? Dica 2 do autotexto. Tenham, principalmente para esses autotextos aí da parte final, tenham 2 modelos de autotexto, tá? Um modelo mais completo e um modelo enxuto. Por quê? Se no final faltou tempo, você vai suprimir esses tópicos de juros de correção e vai jogar só no dispositivo o autotexto de emergência, que é um autotexto mais conciso, tá? Que é só para constar ali mesmo. Consta o princípio, assim, o básico do básico. Por quê? Porque vale muito mais a pena você suprimir um tópico de honorários, né? Honorários até que não, mas de juros e correção e encargos, do que você deixar de julgar, por exemplo, um pedido de litigância de má-fé, entendeu? Você deixar de apreciar uma litigância de má-fé, o examinador vai tirar muito mais ponto. Ao passo que se você só colocar lá o juros de correção lá no dispositivo, ele vai, ok, o correto é abrir um tópico, mas se não der tempo, joga lá no dispositivo também, tá tranquilo, sem maiores problemas, tá? Então, tenho 2 modelos de autotexto. E o terceiro ponto, quanto aos autotextos, é um grande alerta que eu faço aqui. Pessoal, a gente sabe que tem autotexto para tudo. E o examinador sabe disso. E quando o examinador olha para sua prova, ele sabe o que é autotexto e o que não é, gente. Ele bate o olho e já sabe. Então, muito cuidado, vocês têm que usar os autotextos de modo inteligente. E esse aviso aqui é mais para os autotextos referente à parte do mérito e preliminares. Nas preliminares, né, na aula, a gente vai falar específico, mas já adiantando aqui um pouquinho. Preliminar de inépcia, você coloca lá até autotexto e rejeito. Não é assim que se utiliza o autotexto. Tá? O autotexto é bom, ele vai destravando a mão, às vezes você, tô sem ideia de como começar aqui o parágrafo. Coloca o autotexto ali, beleza, mas vocês têm que fazer uma junção do autotexto com as informações da prova. Vocês têm que individualizar a demanda. Então, vou falar de inépcia, por exemplo. Vou colocar meu autotexto lá falando do princípio da formalidade, da simplicidade, óbvio, né? Se eu for rejeitar a inépcia. E aí eu coloco, portanto, ou no caso em tela, no caso em estudo, quanto à alegada inépcia de aviso prévio, não há por conta disso. Aí eu vou decidir especificamente. Tranquilo? Então tem que saber também usar o outro texto. Não pode só jogar aquela coisa genérica lá e julgar. Vocês têm que trazer especificamente o texto ali. E digo mais vale vocês não colocarem o autotexto e decidirem especificamente ali do que colocar um autotexto genérico. Escutem isso que eu estou falando. Tá? O examinador vai gostar mais de uma resposta ali individual específica para aquela prova, porque ele sabe que foi você que raciocinou, do que você colocar um autotexto que ele sabe que é um autotexto decorado, por melhor escrito que esteja. Tranquilo? Esse é um ponto que os candidatos falham bastante, eu cobro bastante nas correções. Ó,
Isso aqui está muito genérico, vamos individualizar aqui. Tranquilo? Beleza? Maravilha. Bom, estética da sentença, pessoal. Ah, professor, estética? Não, que troço chato. Pessoal, estética influencia demais, 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 demais. Eu, por exemplo, eu pensava o seguinte, ainda penso. Tudo que eu possa fazer para melhorar as minhas chances de aprovação, eu vou fazer. Tem que fazer. O que eu posso melhorar a minha chance em 0,01%? Ah, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. Então, eu dou esse exemplo para falar que, até em algumas aulas eu já mostrei, eu tinha caderno de caligrafia. Mostrei meu caderninho de caligrafia. Eu acho que está na casa dos meus pais, não está aqui, senão eu mostrar para vocês. Tinha um caderninho de caligrafia. E digo mais, melhorou bastante a minha letra. Então, todos os dias, eu fazia um pouquinho de caderno de caligrafia. Tá? O porquê que é importante, né? Às vezes, pessoas que já têm a letra boa, já têm a letra bonita, beleza. Mas a letra que não fecha todas as letras ali, a forma não é tão perfeita, ela dificulta a leitura, tá? E eu digo isso por experiência própria, porque minha letra é feia. E ela, não só feia, mas ela às vezes dificultava a leitura. Então, com a caligrafia, melhorou bastante, ficou muito mais legível. A questão não é ser, não estou pedindo aqui para ter letra bonita, mas tem que ser uma letra legível. E é interessante, quando eu fui começar a corrigir e olhar os PDFs dos alunos, que como uma letra, assim, que você não entende tanto, a leitura fica mais cansativa, tá? E aí, pessoal, é o que eu falo. Você acha que o examinador, com uma pilha de provas para ler, se ele passou o olho ali, não entendeu aquela palavra, vocês acham mesmo que ele vai voltar para tentar entender aquela frase ou tentar entender a sua ideia ali? Não vai. Então, se ele passou o olho, não entendeu a palavra, vai para frente, ficou sem entender, azar. Vai te dar nota baixa e pronto, acabou. Tá? Então, muito cuidado aí com a estética, a importância da letra. Dicas para a gente melhorar a nossa estética. Primeiro, né, cuidado com a letra. Segundo, formatação dos tópicos. Pessoal, tópicos muito grandes, eles dificultam a leitura, a nossa coesão textual. Tá? Então, façam aí tópicos de, no máximo, 5 a 7 linhas. Eu sei que tem pessoas que têm a letra um pouco maior, né, e letras um pouco menor, mas na média, fica ali entre 5 a 7. Não enlasteça muito mais que isso, porque a leitura fica truncada. E reparem, para quem tem esse estilo de escrever muito grande, um parágrafozão muito grande, vejam que vocês conseguem separar, tá? E quando vocês separam, as ideias ficam mais concatenadas, né? Então, porque às vezes você pega um parágrafo lá com 5 argumentos, fica muita coisa, muita informação, né? Bota um, 2 argumentos, pula uma linha, né? Faz um outro parágrafo, pulando uma linha dos parágrafos, coloca outro argumento, depois coloca a frase de conclusão, de fechamento, depois pula outra linha e coloca ali o comando de condenação. Uma sentença agradável, estética, tá? Procurem também não ter muita distorção entre os parágrafos. Às vezes a gente pega lá, parágrafos até tá num tamanho legal, 5, 6 linhas, mas tem muitas ocasiões em que o candidato, o aluno coloca lá um parágrafo de uma linha e meia, fica um troço estranho, assim, você bate o olho, puxa. E às vezes, assim, para ficar solta lá essa linha e meia, é mais fácil, né? Às vezes fica perdido ali no meio, não dá aquela ideia de coesão, tá bom? Isso também serve para a segunda fase, tá? Para vocês, quando forem lá elaborar sua dissertação ali sobre aquela resposta. Né? Vai fracionando, vai expondo os argumentos, colocou os argumentos de uma corrente uma, pula, né, faz um outro parágrafo, coloca outro, depois coloca a conclusão, deixa separadinho, certinho, tá? A organização dos tópicos também é muito importante, porque quanto mais você facilitar a vida do examinador, melhor é. Então, quanto melhor organizadinho você deixar ali, melhor é para o examinador, tá? Isso vale também, por exemplo, você pega um tópico lá de horas extras, vai colocar os parâmetros lá tudo cavalado um no outro, não, pula um parágrafo, né? Coloca 2 pontos, seguintes parâmetros, bota ali os parâmetros, ou faz um parágrafo só dos parâmetros para ficar bonitinho, vai ali bater o olho e falar, aqui estão os parâmetros, aqui aqui ele falou donos de prova, aqui ele fixou a jornada, tudo bonitinho, ele consegue achar, tá? Fica uma leitura legal, fica agradável, bacana de se ler, tá? Isso influencia bastante. Eu, por exemplo, não tinha essa noção quando eu fazia as provas, não sabia que era tão importante assim. Eu sabia que era importante, por isso que eu fazia a caligrafia, mas não sabia que isso influenciava tanto ali na hora da correção, tá bom?
Então, o que a gente aconselha a título de formatação, né? Vocês fazem os parágrafos, pulem uma linha entre os parágrafos e entre os tópicos, coloquem 5 linhas. Tem professor, eu já ouvi comentar, mas isso é identificação de prova, tá? Não caia nessa, não tem, como é que vai identificar a prova porque você pulou linha? Faz sentido isso, tá? Então pode pular umas 4, 5 linhas ali tranquilo, e isso pode ser que salve a sua prova. Não é raro acontecer eu pegar nas correções, e já aconteceu comigo, de na hora da prova, às vezes esquecer um tópico. Esqueci do auxílio combustível, e agora? Vou julgar depois do dispositivo? Não dá, né? Então volto ali no meio, faço, né, mais conciso ali, mas eu consigo colocar. Tá esquecida a prescrição, e aí? Vou colocar a prescrição lá no mérito? Fica um trem desarrumado. Não dá, ixi. Por quê, pessoal? Quando vocês esquecem de um tópico, ou quando fica aquelas letras espremidas, né, puxando para cima, isso demonstra o quê? Má gestão do tempo, demonstra maturidade na escrita. Cuidado com o uso do digo. Professor, e se eu errar? Lógico, vai ter um erro, outro vai ter, isso é normal, tá? Boto uma linha, digo, eu gostava de delimitar o alcance do digo. Como assim? Errei lá uma palavrinha, por exemplo, só uma palavra escrevi errado, vírgula, digo, e eu colocava essa palavra entre parênteses. Por quê? Quando eu coloco entre parênteses, eu vou delimitar o alcance do digo. Às vezes eu errei a frase inteira, vírgula, digo, bota entre parênteses a frase inteira. Para o examinador saber, o digo é referente à frase inteira. Tá? Então eu gostava de usar assim. Agora, às vezes a gente pega alunos ali que no mesmo parágrafo usa duas vezes o digo. Não dá. Fica feio, demonstra maturidade, né? Tá afobado, candidato afobado, não tá sabendo o que tá escrevendo. Tá? Tudo isso o examinador está analisando. Veja quantos aspectos que o examinador vai te analisar. Até o tanto de digos que você usa na prova vai dizer algo sobre você. Tá? Se você é um candidato mais maduro, que domina bem a gestão de tempo, se você está afobado, se você está nervoso. O modo como você fundamenta, né? Que eu sempre brinco. Não sei se vocês já viram aquele desenho que é um desenho no cavalo que começa a cabeça e tem sombreamento, tá pintado com o olho ali, e aí do corpo para pro final é só uns palitinhos, né? Tem muita sentença que é exatamente esse cavalo. Começa bem as preliminares, dando show, os primeiros tópicos ali do médio, depois é uma correria, fica um trem só indefinido, devia o julgo procedente, o examinador percebe isso. Faltou gestão de tempo, faltou maturidade ali para decidir, para dividir bem o tempo, tá bom? Então, tomem muito cuidado quanto a isso, quanto ao uso do digo também. Dispositivo completo. A ideia é fazer um dispositivo mais completo possível. Relatando, inclusive, cuidado com a formatação do dispositivo, tá? Não vamos fazer um blocão só de pedidos ali deferidos que vai ficar feio e vai ser ruim para ler. Coloque lá a primeira parte, depois condenar a reclamada, solidário às reclamadas, tal e tal, solidariamente ao pagamento dos seguintes verbos, 2 pontos. Horas extras e reflexos tais e tais, ponto vírgula, pula uma linha, né? Ou na linha de baixo, coloca outra verba e assim vai. Vai ficar algo bem bonitinho para o examinador bater o olho e saber o que vocês deferiram, tá? Eu já ouvi de professores, de examinadores de banca, que eles começam pelo dispositivo. Aí imagina, se a sua letra já não é tão bonita, o dispositivo geralmente você deixa para o final. Se você não separou ali uma meia horinha para o dispositivo, uns 20 minutos ali no máximo, o dispositivo já está tudo ferrado, o examinador vai olhar e já vai torcer o nariz. Já não vai corrigir a sua prova com uma boa vontade. Tá? Então tome muito cuidado com o dispositivo para colocar tudo certinho. Professor, eu posso fazer o dispositivo indireto? Poder pode, tá? Não façam isso. Deixa assim como último recurso. Por quê? Vocês têm que, prova de concurso, é exigido o dispositivo direto. O que é dispositivo direto? Eu coloco todas as verbas que eu condenei. Porque o que faz trânsito julgado é o dispositivo. Tá? Então, por isso dá. Aí na vida real, professor, aí é outra história, tá? Aí a gente conversa em outro momento, né? Eu falo para vocês. Mas na hora da prova, dispositivo direto. Tranquilo? Professor, eu estou sem tempo, se eu não fizer indireto, eu não termino a prova. Aí vai no indireto. O que é o indireto? Condeno as reclamadas de modo solidário nas verbas indicadas na fundamentação, ponto. Tá? Eu não vou indicar verba por verba. Tá? Se não conseguiu ali, se embananou no tempo, faz dessa forma e
sai da prova já rezando para o examinador, né, olhar e achar muito boa a sua prova para te aprovar com dispositivo direto, tá? Porque as conversas de bastidores que a gente tem é que, ó, fez indireto, já é mais difícil a aprovação, tá bom? Não é impossível, você pode ter, assim, chamar muito atenção ali no corpo da prova, e aí ele gostar da sua prova e mesmo assim passar, pode tudo, tá? Não é isso que vai te reprovar, mas geralmente fica mais difícil, tranquilo? Então já não saiam errando, tendo erros, né, em questões que vocês podem controlar, né, como a gestão de tempo, tranquilo? Bom, diquinhas de ouro aí pra gente fazer a prova de sentença. Deixa eu ver se chegou uma pergunta aqui. Da Fernanda, prof, há muito prejuízo em não indicar os alvos das verbas? Olha, não digo que muito prejuízo, mas eu acho que é assim algo elementar da gente, assim, nós somos, assim, pessoal, eu odeio cálculos, tá? Quando eu era advogado, o único cálculo que eu sabia era a porcentagem dos honorários, e só. Mas os cálculozinhos das verbas a gente tem que saber calcular, tá? Então, usávamos ali a proporção das férias proporcionais, Isso vai cair no terceiro. Vou começar até por ele, viu, Fernanda, para conseguir explicar melhor o porquê disso. A terceira dica de ouro ali, nossa, começando de baixo para cima, então. Deixar o comando da decisão completo. O que é isso? Eu vou deixar o mais completo possível. E dentro desse deixar o mais completo possível é justamente indicar os avos, indicar a proporcionalidade das terceiras, das férias. Tá dando as férias vencidas? Fala qual que é né, o ano ali, o biênio que você tá dando, né? Ó, de tal a tal ano. Por quê, pessoal? E isso eu vi quando né, a partir do momento que eu exercia, né, estou exercendo a profissão efetivamente, tem muito problema de liquidação. Como assim, professor? Se deixa um comando normal, condena em férias proporcionais e em 13ª proporcional, beleza, passou. Vai lá na liquidação, apresenta os cálculos. Uma parte vai apresentar uma proporcionalidade, outra parte vai apresentar outra. Aí dá problema, tem que ir para o juiz apreciar. Então, geralmente, né, os ministros lá que vão corrigir as provas, eles, obviamente, têm muitos e muitos anos de seu trabalho, e sabem que a execução é um grande gargalo do seu trabalho, e sabem que uma sentença com um comando mais genérico vai dar problema na execução. Por isso que eles gostam tanto de comandos mais completos. Então, se vocês puderem ali, eu aconselho a ter esse esmero e colocar a proporcionalidade. Porque já fica, se a parte discordar daquela proporcionada, ela já vai recorrer, já vai tratar disso na fase de execução. É um ponto de controvérsia menos para a gente tirar lá da fase de liquidação, tá? Outra forma da gente deixar completo o nosso comando de condenação. Vai condenar no FGTS, julgo procedente o pedido para condenar a camada ao pagamento de FGTS, ponto. É diferente de você colocar julgo procedente o pedido para condenar a reclamada ao pagamento dos depósitos do FGTS na monta de 8% sobre a remuneração, conforme artigo 15 da Lei 8.036, que é a lei do FGTS. Percebe que é um complemento que não vai te tomar tanto tempo, é algo que você já vai ter decorado, mas que você vai colocar ali, vai ficar bonito, vai mencionar o dispositivo legal, que está amparando ali aquela condenação, tá? Vai deferir férias, por exemplo, vai falar da base de cálculo das férias, cita os artigos da CLT que falam da base de cálculo. Esse esmero, né, essa completude, né, que vocês vão fazer dos comandos de condenação, vão fazer a diferença. Outra questão importante, obrigação de fazer. Tá? Direto eu pego lá. Reclamada deverá anotar a CTPS. Ponto. Tá errado. Para mim, eu até considero errado. Todas as obrigações de fazer que vocês vão colocar, ela tem que responder as seguintes perguntas. Como eu vou cumprir isso? Qual é o prazo para cumprir isso? E o que acontece se eu não cumprir? Se você olhou para o seu texto e não respondeu essas 3 perguntas, está errado. Você tem que mudar o teu texto. Tá? Então, vai fazer um comando de retificação de baixa na CTPS, coloca lá, que a reclamada, né, determine que a reclamada retifica a baixa ou a data de admissão, por exemplo, na CTPS, no prazo de tantos dias após o trânsito em julgado, mediante intimação específica, sob pena de multa diária de tantos reais, limitada a tanto. Em caso de inércia,
a Secretaria da Vara fará a anotação sem fazer qualquer referência a este processo, tá? Sendo que o reclamante vai ter o mesmo prazo para juntar a carteira ou entregar a carteira de trabalho para reclamar. Pronto. Eu respondo como eu devo cumprir, o que que acontece se eu não cumprir, tá? Ou seja, o comando tá completo. Então, deixe sempre os comandos completos. Tranquilo? Mas isso vocês vão ver nos espelhos que eu procuro deixar os comandos corretos, tá? E também nas correções, ó, porque eu vou identificando. Outra questão é sobre as minhas sugestões de resposta. Eu gosto de elaborar sugestões de resposta também contando o tempo, tá? Por quê? Porque eu não acho interessante que, às vezes eu fazia, né? Às vezes curso lá que vinha lá, sugestão de resposta, um material com 40 páginas, resolução com 40. Tá, mas eu não vou conseguir fazer isso na hora da prova. Tá? Então eu gosto de passar uma sugestão de resposta que seja possível de ser feita na hora da prova. Tá? Inclusive, dentro da nossa base de sentenças, né, que a gente tem a sentença que eu passei. Aqui foi uma CP, né, do TRT-15. E um colega conseguiu ir lá e copiar para mim o que eu escrevi efetivamente na prova. Tá? Eu passei com nota 6,5, 7, 6,5. Tá? Na sentença, né? E lembrando que o 6 é 10, né? Então, lá vocês vão ver que tudo que eu cobro nas correções eu efetivamente fiz, que é citar dispositivo legal, amarrar a fundamentação, fazer a paragrafação correta, tá? Por mais que esteja digitado, tá digitado exatamente o jeito que eu fiz ali, tá? Então, os meus espelhos, as sugestões, vocês vão olhar e falar, não, isso aqui eu consigo fazer na hora da prova. A única exceção que eu faço eu sempre cito o número de súmula e OJ, por mais que às vezes eu não lembre ali. Por quê? Para vocês terem um material um pouquinho mais completo, né, de saber, essa OJ é para esse caso, essa súmula eu vou citar nesse caso aqui. Tá? Então, essa é a única exceção que eu faço, que às vezes eu consulto depois, né, depois que eu terminei o espelho, a súmula é essa aqui, tá? Para vocês terem essa informação. Mas, de resto, eu faço com cronômetro, tanto que tem sugestão que não vai ter o tópico de juros e correção. Por quê? Porque eu estava sem tempo, eu botei no dispositivo. Mas é um espelho que vocês poderiam fazer ali na hora da prova. Tranquilo? Beleza? Tá? Então, dica de ouro aí, a gente deixar o comando completo. Aí de baixo para cima, já que a gente começou. Rebater todos os argumentos. Pessoal, isso é importantíssimo. Às vezes, o examinador ele vai colocar um fundamento ali que você olha e fala, nossa, isso aqui não tem nada a ver. Mas ele espera que vocês analisem isso, tá? Nesses casos, né, que nós vamos tratar no intensivo, tem muito disso, tá? Eu cobro bastante disso. Para dar um exemplo, né, para não adiantar aqui para quem não fez as sentenças, mas um exemplo de uma prova que eu fiz na vida real. TRT 24, Mato Grosso do Sul, era um caso de acidente de trabalho, a empregadora juntou uma certidão né, até a data antes da reclamação, de que nunca tinha tido reclamação trabalhista. Olha, nós somos uma empresa tão boa que nunca tivemos uma condenação, nunca tivemos uma reclamação trabalhista. Ponto. O que isso influencia para o mérito ali? Nada. Mas o examinador esperava que você rebatesse essa informação. Em uma linha ali, né, falando, o fato de ter juntado a certificação, a certidão, não é irrelevante, né, para análise aqui do mérito. Então, rebata todos os argumentos. E, pessoal, às vezes o candidato fica muito preocupado, como é que eu vou construir, vou conceituar, mas o que vai guiar a fundamentação de vocês são as provas que tem nos autos. A prova oral que foi produzida, algum documento ali que vocês têm que citar, tá? Então, construa a sua fundamentação com base nesse mapa. Lógico, às vezes se é um tópico coração da prova, vocês vão colocar em um conceito, tá? Nós vamos falar mais isso na hora de falar de técnica de argumentação. Beleza? Fiquem tranquilos, tá? Então, rebatam todos os argumentos. Por quê? Se você não rebater todos os argumentos, falar, poxa, mas esse argumento que eu queria... Porque todo argumento jurídico ali que ele coloca, ou alguma coisa, algum argumento fático, o examinador quer ver qual o seu raciocínio jurídico sobre aquilo. Por isso que é tão importante você rebater tudo, porque o examinador está esperando que você fale sobre aquele determinada coisa. Tranquilo? Professor, às vezes tem um tópico que não deu para rebater tudo. Tranquilo, como eu disse a vocês, 6 é 10. Você vai ter erros, você só não pode ter mais erros do que os outros.
Pessoal, lembre-se, outra coisa importante, a prova é comparativa, não vai ter jeito. Então, eles vão comparar as provas. E aí, quando eles forem comparar as provas, isso que eu falo, né? Na sentença não basta você acertar. Você tem que acertar ali, fazer uma decisão justa, uma decisão razoável, amparada ali na legislação, no seu feeling ali, e também ter um destaque. Onde que você consegue esses destaques? Fazendo um comando mais completo de decisão, rebatendo todos os argumentos, utilizando todos os argumentos, todas as provas que o examinador te deu. Entendeu onde vocês vão buscar o destaque? Tá? Por isso que é bem importante a gente ter isso em mente. E o último, né, que seria o primeiro, a gente começou invertido, se sintam juízes quando forem fazer a prova e quando forem fazer os treinos. Isso já vai dando ali o peso da caneta de vocês, o peso da responsabilidade daquela decisão, tá? E isso interfere ali, você vai argumentar diferente. Lembre-se que a sentença, ela é um discurso de convencimento. Então, eu estou tentando convencer alguém de que aquela solução jurídica é a melhor. Tá? Lembre-se disso quando a gente for tratar de argumentação das regrinhas que eu vou contar aqui para vocês. Tranquilo? Então, revisando aqui o tópico, estética de sentença, importância da letra, da formatação, de vocês terem essa preocupação. Para os alunos de correção, né? Vão mandar o arquivo Word, mandam também o PDF para eu analisar isso. Aí eu vou comentar e dar dicas também de como melhorar, se às vezes tiver algo para melhorar, tá? Né, a linha entre os tópicos ali, o dispositivo completinho, maravilha. E as dicas de hoje, se sentir juiz, rebater todos os argumentos, assim, tentem rebater todos mesmo, tá? E deixar o comando ali da decisão o mais completo possível. Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida quanto a esses pontos que a gente abordou? Ah, então, maravilha. Assim, você acredita então que seja uma prova do mesmo estilo do 2017? Acredito, tá? Caso, qual que eu acabei até esquecendo de falar, qual que é o outro estilo de prova que tem? Às vezes uma prova mais enxuta, que não tem tantos pedidos, tá? Às vezes não tem tantos preliminares. Quando é esse estilo de prova mais enxuta, o que o examinador ele está esperando? Ele vai esperar uma fundamentação mais densa, Maior. tá? E cá entre nós, eu acho mais difícil uma prova menor, tá? Porque você fica ali sem muitos elementos para saber para onde você vai guiar ali a sua fundamentação. A prova de velocidade, ela é difícil porque é muita coisa em pouco tempo. Mas como você não tem tanto tempo, você vai fundamentar ali no basicão e vai dar boa. E é aquilo que o examinador está esperando. Então, eu acho, particularmente, eu acho mais fácil, eu acho melhor encarar aí uma prova de velocidade do que uma prova, às vezes, um pouco mais curta, ali de um tema que você às vezes não conhece tanto, você fala, vixe, esse tema aqui vou ter que construir uma fundamentação mais densa, vou ter que amarrar mais aqui, o examinador não me deu tantos elementos, tá? Então, é importante isso. Pessoal, outra questãozinha, que às vezes que constam também na informação, né? Não criem fatos. Dentro disso de não criar fatos, tudo que vocês se convenceram, eu convenço que o trabalhador saía a tal hora, vocês têm que mostrar o elemento de convicção. Da onde você tirou essa informação? Às vezes tem lá na sentença. Eu pego lá dos alunos, né? A prova dos autos indica que ele terminava a tal hora. Aí eu boto, de onde? Cadê? O que te indica isso? Tá? Então, evitem utilizar essas expressões genéricas. A prova dos autos ficou provado, restou provado, as testemunhas comprovaram que... Não, genérico não. Vai na ferida. Aponte qual elemento de convicção que te indicou isso. Tá? Por exemplo, ó, de acordo com o testemunho do depoimento tal, ficou comprovado que o reclamante saía a tal hora, porque a testemunha trabalhava junto, saía, ou presenciou tal fato, entendeu? O que eu estou falando? Eu estou entendendo comprovado, né? Estou valorando aquela prova, tá? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida quanto a isso? Ainda a gente tem coisa para falar. Bom, maravilha. Esqueleto. O que é o esqueleto da prova? Vocês vão ler a prova já com a folha do lado fazendo esqueleto. A primeira dica aqui é a seguinte: não usem folha de caderno para fazer o esqueleto, por mais que vocês vão fazer a sentença no caderno. Por quê? Geralmente, no dia da prova,
As folhas que eles dão para rascunho são folhas A4, ou folhas maiores que a de caderno. E aí a grande dica aqui é fazer um esqueleto numa folha só. Por quê? Para eu não ficar até que virando o esqueleto. Eu já estou fazendo esqueleto para facilitar a minha vida. Se eu tiver que ficar virando folha para achar as informações do esqueleto, isso vai impactar na minha gestão de tempo. Eu vou perder tempo ali procurando informações. Tá? Então, tentem fazer um esqueleto que vocês conseguem enquadrar ali numa folha 4 ali, bonitinho com todas as informações, tá? Qual que é a importância de um esqueleto? Pessoal, se vocês fizerem um esqueleto ruim, faltando informação, a probabilidade de vocês fazerem uma prova cheia de omissões e se depois se acabar se complicando na gestão de tempo, ela é muito alta. Então, um bom esqueleto geralmente vai te trazer uma boa prova. Agora, um mau esqueleto geralmente vai te trazer uma prova com omissões, uma prova ruim. Tá bom? Então, essa é a importância. O esqueleto nada mais é do que um resumo, porque a prova vai ter várias folhas, para você não ter que ficar voltando na prova. Às vezes, você quer ver uma data, a data de saída, a data de afastamento do auxílio beneficiário ali, do auxílio previdenciário que ele ficou. Às vezes é uma questão de limpo previdenciário, vou ter quando ele saiu, quando ele voltou, data do exame admissional que é da empresa que negou ele para o serviço. Se eu for ter que ficar voltando na prova para procurar, já era. A gestão de tempo vai para o espaço, você vai, quando der 5 horas, você vai estar na metade da prova. Tá? Então, você tem que organizar essas informações do esqueleto. Tranquilo? Bom, como eu fazia? No início aqui da folha, né? Então, a folhinha em PEC de A4, eu fazia uma linha, traçava uma linha. O que é essa? É a linha do contrato, a linha da vida do contrato de trabalho. Então, no começo eu colocava, no comecinho aqui, protocolo da ação, porque eu já vou ver a data de protocolo para ver a prescrição. Depois, no começo da linha, admissão, e aí no meio da linha eu ia fazendo risquinhos de acordo com o que ia acontecendo. Acidente de trabalho, fazendo um risco lá, acidente total. Retornou do auxílio previdenciário, botar alta do auxílio previdenciário. Tá? Então eu vou traçando, botando todas as datas ali. Data tal suprimiu uma verba, data tal suprimiu o pagamento da verba tal. E aí no final, né, admissão, ou entrou com rescisão indireta, enfim. Aí vai depender de acordo com a prova, tá? Depois, à medida que eu vou lendo a prova, eu vou elencando os tópicos. Então, vi lá. Portanto, requer pagamento de... Opa, olha isso, eu boto lá, jornada de trabalho. Anoto. Ele estava alegando aqui das 8 às 18 com meia hora de intervalo. Eu anoto isso aqui, beleza. E aí eu vou ler na prova. Então, cada pedido que eu identifico, eu já abro um tópico. Né? Não, eu não era ainda. Fui para a audiência, vi ali o que aconteceu na audiência, vou para a contestação. Tá? Às vezes, se for uma audiência una, vão até a parte de recebida a contestação. Daí vocês voltam, leem a contestação, depois voltam para a prova oral. Tá? Não analisem a prova oral antes. Por quê? Se às vezes a contestação já confessa algo, ou já afirma como incontroverso tal fato, você não vai ficar falando da prova, você não vai ficar tendo que ler a prova sobre aquilo, porque já está incontroverso, tá? Então, estou lendo lá a contestação, vi lá, legitimidade. Opa, tem legitimidade. Aí eu deixava para o final da folha. Legitimidade, aí, na jornada de trabalho, alegou 622 da CLT. Aí eu boto, opa, 622 da CLT. E vou montando meu esqueletinho ali. Tá, beleza? Tranquilo, fiz tudo. Terminei. Aí eu vou numerar, vai ser a minha ordem de julgamento. Então, vou começar por onde? Se eu entender que, a gente vai falar disso, né, quando falar de preliminares, se eu entender, vou fazer as providências saneadoras primeiro, os protestos, alguma coisa que ficou pendente de decisão, então, 1, 2, aí, preliminares, tal, pressuposto processual, depois condição da ação, aí, prejudicial de mérito, aí eu vou no mérito, questões relacionadas ao vínculo, ao início do vínculo, questões relacionadas ao final do vínculo, verbas salariais, horas extras, a jornada, depois verbas indenizatórias, aí justiça gratuita, honorários, tópicos de correção e juros, eu vou numerando tudo. Terminei quando eu estou numerado, quando eu termino o esquema